Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho contar tudo que eu li no mês de maio. Como sempre eu vou começar mostrando o que eu li no Kindle. Eu li Enclausurado, do Ian McEwan. Este autor, ele tá vivo, é um autor contemporâneo. Eu gosto muito da escrita dele, da forma de narrar. Ele é o mesmo autor de Reparação, né? Esse é o terceiro livro que eu leio dele. Eu gosto do ritmo da leitura, da habilidade narrativa. Esse é um dos grandes contemporâneos com habilidade narrativa, assim, do jeito que eu gosto. Vejam bem, a habilidade narrativa está, neste caso, na escolha do foco narrativo. Sabem quem narra essa história? Um feto. Tá na barriga da mãe, acho que já em estado avançado de gravidez, os 9 meses. Ele narra a história. É uma história com base, com fundamentação clara em Hamlet, né, de Shakespeare. No final de Hamlet, eles terminam assim, o resto é silêncio. Aqui ele termina assim, o resto é alguma coisa que eu já nem lembro o que. Qual é o enredo? O bebê está narrando a história da mãe, né, que está grávida dele, que se separou do pai dele e está tendo um caso com o tio, é o irmão do pai. A mãe e o tio estão planejando matar o pai dele e estão planejando também depois dar um jeito nele, né? Vão se livrar dele, deixar para adoção, né? E ele fica desesperado dentro da barriga da mãe. Então, assim, é muito engraçado. E aí ele tenta fazer intervenção nessa história toda. É muito divertido. É inverossímil? É inverossímil. Mas a gente se diverte muito, né? Não precisa ser verossímil para ser interessante. Não estou falando que o livro é espetacular. Você passa seu tempo muito bem lendo este livro. É inverossímil não só porque é um feto narrando. A forma de narrar é inverossímil também, não só a questão do foco narrativo, repito, mas assim, em alguns momentos o feto demonstra não poder saber o que o outro está fazendo, o outro está pensando, porque está dentro da barriga. Em outros momentos ele sabe o que o outro está pensando, estando dentro da barriga, e mesmo ele absorvendo, sentindo tudo que a mãe sente, tudo que a mãe vê, ele não teria condições de saber algumas coisas que acontecem, que o outro pensa, e ele sabe. Então assim, fica inverossímil por conta dessas coisas. O feto às vezes filosofa. Então, assim, é muito engraçado por conta disso. É claro que o Ian McEwan fez isso para se divertir, né? Para nos divertir também. Agora eu vou mostrar os livros físicos. Vou mostrar um que não é ficção. É um livro que eu li para as aulas que eu dou, do Celso, do S, né? Do Santos, eu acho. Vasconcelos. Planejamento, projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-pedagógico. Aqui é um planejamento para a área pedagógica escolar, um planejamento dialógico participativo, que é uma coisa bem interessante. É uma forma de fugir um pouco da área de planejamento em gestão, né? Os livros voltados para a gestão. Aqui o contexto é outro. Então, é um pedagogo com outra formação também, outras coisas, que faz um livro sobre planejamento para essa questão da aprendizagem, para um ambiente escolar. E eu precisava disso. Agora vamos voltar aqui aos livros de ficção. Eu li A Desumanização, do Walter Hugo Mãe. Esse é o segundo livro que eu leio do autor. Eu li O Filho de Mil Homens. Agora li este. Eu gostei mais do outro. Mas o que há de melhor no Walter Hugo Mãe está aqui já. O que há de melhor nele, né? Tudo bem que eu só li 2 livros, mas já dá para perceber. Que é a poesia no narrar. Ele narra de forma poética. E parece aquelas histórias africanas e sul-americanas, de realismo fantástico, aqueles contos que mais parecem coisas surreais e tal. Ele tem essa pegada. Embora ele seja português, ele nasceu na Angola. Então, pensem que toda essa tradição de contos africanos está nele. Assim como está na América Latina essa tradição de narrar aquelas histórias como Guimarães Rosa e como Gabriel Garcia Marques. Então aqui ele narra a história da Ala, que é uma moça que tinha uma irmã gêmea, Sigridur, e essa irmã gêmea morreu quando ela tinha 11 anos. O livro todo é pautado na lembrança dela com a irmã, as orientações da irmã, tudo que ela faz é pensando na irmã, como se a irmã estivesse vendo. Então ela se envolve com um cara que a irmã não é que não gostava, falava que era pra ela ficar longe desse tal de Einar, porque ele era muito feio e tal. Essa Ala,
que narra a história, é monólogo interior, né? E a gente tem acesso aos pensamentos, à forma poética de lidar com as coisas. A história se passa na Islândia. Vocês sabem, né? Tempo interior é aquela coisa confusa, que tem descompasso com o tempo cronológico e tem essa dinâmica de ir e vir, passado, presente, o presente à luz do passado e o passado à luz do presente, de modo que você já não sabe o que é fantasia, o que é realidade. Isso também importa pouco, porque o que importa de fato é como essa percepção do passado, do presente, da fantasia e da realidade impacta a pessoa, a vida da pessoa. É sempre isso que importa mais. Então, assim, essa coisa de ficar querendo saber aconteceu de fato, não aconteceu, é secundária. Como a pessoa percebe e como ela é impactada pelo que aconteceu é que importa. Então, ele narra tudo isso de maneira muito poética. Às vezes ele faz umas construções assim que você para e fica analisando e fala, nossa, nunca pensei nisso dessa forma, de maneira tão bonita. Aí fica aquela coisa etérea, poética, parece até que a pessoa vive outro mundo, assim, de fantasia, uma coisa onírica, assim. E ainda mais que é monólogo interior, né? Esse tipo de narração corrobora essa impressão de algo fugidio, sabe? Fugaz, etéreo, abstrato, dissolvido. Outro livro que eu li, Formas de Voltar para Casa. Percebo, 2 autores bem contemporâneos, 3, né? Ian McEwan também. Então, Walter Ugumãe, Mãe, Ian McEwan e Alejandro Zambra, que é chileno. Quem disse que eu não leio literatura contemporânea, hein? Então, Formas de Voltar para Casa. Este é o 3º livro do autor que eu leio, né? Eu já li A Vida Privada das Árvores e um outro que eu não lembro. E eu tenho mais um, meus documentos, que eu ainda não li. Então eu já sei como ele narra, né? Embora este tenha um ritmo menos acelerado em comparação aos 2 que eu já li. Aqui ele narra as lembranças dele, criança, é meio autobiográfico. A gente sabe que o personagem principal aqui é um superego dele, porque quando a gente descobre um pouco sobre a história dele, a gente vê que as coisas estão ali se repetindo no personagem. A gente pode considerar que é uma autobiografia, a gente só pode dizer que é autobiografia, mesmo de fato, quando o personagem principal tem o nome do autor. Não é o que acontece. Mas aí a gente sabe que foi inspirado, a gente fala meio autobiográfico, porque sabe que o personagem principal percorreu o mesmo percurso do autor, né? Ou quase o mesmo. Aqui o personagem principal lembra, tem passagens assim de presente, futuro, momentos históricos diferentes, e ele lembra de 85, quando ele tinha 9 anos, que ele se perdeu, né? Começa assim, que ele se perdeu dos pais, depois achou uma forma de voltar para casa. Então por que tem esse nome? Porque é essa questão aqui. Em que casa é essa? É uma casa comum, física, como essa, e uma casa, assim, a gente pode pensar assim, o lugar de acolhimento e de conforto. Ele conta essa história, lembra da vizinha Cláudia, que eles brincavam lá de espionagem. A gente está aqui na ditadura do Pinochet, em 85, porque a ditadura ali no Chile do Pinochet foi de 73, quando houve o golpe, 11 de setembro de 73, até 1990. Então ele está narrando a história de acontecimentos de 85. E ele é uma criança que ouve falar algumas coisas, que o avô era comunista e tal, não sabe muito bem o que significa isso. Então, assim, é uma criança ouvindo, percebendo a movimentação política, sem entender muita coisa. A gente sabe, a ditadura do Pinochet foi até 1990, e ele vai contando coisas do presente, coisas do passado, encontros, reencontros, a percepção do pai, dos pais de modo geral, sobre a ditadura, o apoio à ditadura, mas apoio distanciado. Você apoia, fala bem, elogia a ordem, né? Que é coisa meio que pia, essa coisa de ordem, querer ordem. Então, né? Quando as pessoas gostam de ordem, percebam que atos criminosos, desrespeitosos e fascistas vão acontecer.
os pais elogiam a ordem e tal, mas assim, aquele discurso distanciado de quem não se envolve com a política, de quem não sofreu nenhum tipo de coerção, de represália. Já a vizinha, a amiga, Cláudia, a família dela sofreu os impactos ali da ditadura, perseguição e tudo mais. Né? Então, assim, ele tem visões, a gente tem visões diferentes da ditadura e ele, personagem, criança que cresce, né? A gente tem momentos diferentes, se posiciona, ele, autor, né? Meio que se posiciona, assim, pela forma de narrar, fica evidente, né, que, assim, ele percebe que não dá para uma pessoa só olhar toda a situação de longe e não se posicionar, né. Em questão política, não dá para você ficar à margem, à distância, só olhando, né, porque impacta a vida de todo mundo. A sua não ação traz consequências para outras pessoas, consequências negativas, o seu não posicionamento, o seu não entendimento, né? E aqui ele discorre sobre isso, é bem legal. Então é uma história dentro da história, porque o personagem principal também é escritor, começa a escrever, né, tenta recuperar a própria história, então é bem contemporâneo. Essas narrativas contemporâneas causam essa confusão na gente, sim, mas ao mesmo tempo é muito bom, a gente se sente muito próximo do narrador, da história em si. Agora um clássico, David Copperfield, do Charles Dickens. É um livro grande, né? A minha edição está em inglês. Não pensem que meu mês rendeu pra caramba, porque eu li livros grandes. Este aqui eu comecei a ler, acho que tem uns 2 anos. Aí de vez em quando eu li um pedacinho, um pedacinho. Então eu tô mostrando ele agora, porque eu terminei agora. Porque a vida não tá fácil, ainda tô com 2 empregos. E em inglês ainda, né? Aqui, o Charles Dickens eu acho que é um daqueles autores, tipo a Jane Austen. Não tô querendo tirar o valor, mas assim, você lê um livro... tá bom, né? E parece que tudo se repete. Eu não tô falando que as histórias são ruins, mas assim, é o mesmo, você sabe o que você vai encontrar. Ao ler Jane Austen, você sabe o que vai encontrar. Ao ler Charles Dickens, você sabe o que vai encontrar. É sempre a história do órfão que sofre, pede mãe, vai morar com um, vai morar com outro, é perseguido, é maltratado, e aí aparece uma figura boa na sua vida, e aí ele é cuidado por ela, depois os maus caráteres aparecem, e ele se envolve, tem que trabalhar, né, criança tendo que trabalhar, e vai pra internato, volta, aquela coisa de ficar indo e vindo, tem uma vida toda complicada, romance de formação, porque ele começa criança, ele contando o nascimento dele, né, ele nasce, o pai havia morrido havia poucos meses, e aí depois a mãe se casa, é mandado pro internato, depois a mãe morre, aí passa pra uma tia, pro outro, outra pessoa cuida, e vai indo assim, aí fica adulto, se casa, depois... se casa mais de uma vez, e essas coisas todas. Mas assim, eu tenho livros ainda do Charles Dickens, eu li Oliver Twist, David Copperfield, eu li também Grandes Esperanças. Eu cheguei a ler outras coisas, quando eu fazia inglês eu li aqueles livros adaptados, né? Mas eu tenho outros ali na íntegra e assim, não me estimula tanto a leitura, assim. Eu acho agradável e tal, mas é pela repetição, sabe? Parece que a gente tá lendo sempre a mesma história. Terminei de ler Casa Grande Senzala. Também este é outro que eu comecei a ler em janeiro, né? Então apenas terminei agora. Eu tô fazendo leitura compartilhada, né? Conjunta deste livro. Primeiro semestre de 2019. Todo mês eu faço um vídeo comentando. Então assim, terminei de ler agora em maio, mas não se preocupem, eu vou cumprir o cronograma. Então assim, eu publiquei recentemente... o 3º vídeo, em junho agora eu vou publicar o 4º, em julho o 5º. Mas eu já estou começando a pensar no qual será o próximo livro de leitura compartilhada para o próximo semestre. Eu vou mostrar o que eu estou pensando, aí vocês votam, tá bom? Vou mostrar 3 livros candidatos para a leitura compartilhada do 2º semestre de 2019. Me digam qual que vocês preferem que eu leia, para vocês lerem junto, e eu fazer vídeo todo mês e vir aqui comentar. O primeiro candidato já comecei a ler há muito tempo, parei, mas aí eu vou começar do zero de novo, que é História da Loucura, do Michel Foucault. É um livro muito bom, e assim, pelo pouco que eu li. Mas vou começar tudo de novo, se vocês escolherem este. O outro livro, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Eu tenho essa edição comemorativa, por isso está sem capa dura. Este é menorzinho, né? Esse dá até para ler mais rapidamente. E o terceiro, que é maior,
Formação da literatura brasileira, momentos decisivos, do Antônio Cândido. Então ele conta a história da literatura brasileira, lá desde o século, sei lá, 16 até... Ah não, aqui tem momentos decisivos, 1750, 1880. Então, século XVIII, século XIX, mas não finzinho do século XIX. Então, são esses. Eu sei que muita gente vai se interessar por esse e tal, mas eu gostaria que vocês votassem. Hoje, dessa vez, eu tô dando essa possibilidade de vocês escolherem. Pra mim, qualquer um dos três vai ser bem escolhido, certo? Me digam aqui embaixo o que vocês querem que eu leia, ou pra ler junto comigo, ou para não ler junto, mas seguir meus comentários sobre a leitura, certo? Que também tá válido. Você que não vai ler, você pode votar também. Porque assim eu vou saber qual que você quer que eu comente aqui. Eu vou deixar também lá no Instagram, vou mostrar, pedir para as pessoas escolherem. Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de deixar um joinha, curtir o vídeo, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijinho. Tchau, tchau.